Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Todo domingo, 9h30, nosso estudo bíblico. Estamos aqui trazendo sempre uma oportunidade de estudarmos juntos a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Em um domingo eu trago um estudo, outro domingo Pedro e Gabriel. Então esteja pronto aí com a sua família, pegue a sua Bíblia aí. Nós vamos ler alguns textos bíblicos que edificam a nossa vida. Queridos, todos nós tivemos uma semana, essa que passou, muito difícil, muito problemática, com um problema de coronavírus, e enfim, lutando, trabalhando, a economia do país, do mundo, essa política, muita confusão, mas como cristãos, como aqueles que creem em Jesus, que confiam no Senhor, nós estamos aí prosseguindo, lutando, vencendo, cada semana que se passa. E agora iniciando mais uma semana, vamos ver mais um exemplo aqui. Eu estou falando domingo pela manhã, o que eu acho incrível, tremendo, o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador, Senhor do Universo, Salvador, Ele não apenas idealizou um plano para a humanidade, mas como Ele está presente. Em cada geração que vivemos na humanidade, nós vemos Deus se manifestando, não apenas chamando homens e mulheres para realizar o seu plano, mas Ele mesmo presente, usando como hoje Ele quer usar as nossas vidas. E a nossa palavra de hoje, estarei falando sobre Josué, esse homem chamado por Deus, guerreiro, um homem temente a Deus, que viveu no seu período, ouviu a voz de Deus, cumpriu, realizou a sua vida e deixando aí o povo de Deus abençoado, partindo, estando com o Senhor. Mais um exemplo da chamada, como Deus chama os homens, assim como Ele nos chamou, como Ele nos usa, e também o exemplo de como nós devemos agir, fazer, seguir esses bons exemplos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é o nosso fundamento, a base da nossa fé. Então hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto nosso. Eu peço que você esteja aí atento. Vamos aprender mais da Palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero ler com você no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos. Capítulo 1, primeiro capítulo de Marcos, de 14 a 20. Exatamente quando Jesus chama os seus discípulos para segui-los. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus até o final da sua vida. Em tudo isso eu estarei falando sobre esse aspecto, esse sentido que Deus colocou no meu coração, de que o Senhor é Deus, Ele tem um propósito, e Ele nos chama e se envolve na nossa vida e realiza a sua obra. Marcos capítulo 1, de 14 a 20. Vamos ler a palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Então, queridos, essa leitura nos diz aqui quando Jesus começa o seu ministério e ele começa a chamar os seus discípulos, e nós sabemos que eles, deixando a casa, o trabalho, a profissão, tudo, decidiram seguir a Jesus, se tornaram pescadores de homens até o fim da sua vida. É sobre isso que nós vamos ouvir esta manhã. Esteja atento aí à palavra de Deus. Quero convidar você agora para orarmos, colocarmos a nossa vida diante do Senhor, que Ele possa nos usar também, possamos viver de acordo com a sua palavra. Ore pela sua família, seus amigos, esses dias difíceis aí. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo.
quando reservamos, Senhor, para parar e ouvir a Tua palavra, estudar, conhecer mais da Tua palavra, de Ti, Senhor, dos Teus ensinamentos, daquilo que deixaste para nós, a maneira como chamas e usa homens e mulheres, Senhor, para realizar a Tua obra. Pai querido, que Teu Espírito venha nos falar, Senhor. Entregamos a nossa família em Tuas mãos, pedimos que nos dê uma semana abençoada, nos cobre com Teu sangue, que Teu Espírito nos ajude, nos dê direção, nos dê completa saúde, que possamos ser uma bênção para os nossos vizinhos, amigos. Abençoamos a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, a Tua Igreja espalhada nessa cidade, em Recife, no Nordeste, no Brasil. Continuamos pedindo, abençoa a Tua Igreja, fortalece a Tua Igreja, renova a nossa fé em Ti e salva este país, salva esta nação, Jesus. Que o Brasil seja usado por Ti. Chama-nos, ó Deus, para levar o Teu Evangelho, para abençoar vidas em todo o mundo. Nos colocamos em Tuas mãos. Fala o nosso coração, Senhor, pelo Teu Espírito, e dá-nos um coração quebrantado, humilde, ouvidos ungidos por Ti, para Te obedecer. Obrigado, Senhor, por tudo. Oramos agradecidos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Querido, só para lembrar para você, hoje, à noite, 18 horas, estaremos aí no nosso culto, a nossa celebração, a adoração ao nosso Deus e a pregação da Palavra de Deus, ainda aí pela internet, online, 18 horas em ponto. Organize o seu dia aí, a família, às 18 horas, pare e ouça, participe desse culto que é da nossa igreja, para adorarmos o nosso Deus. Amém, queridos? Quero lembrar a você da nossa fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas. Se você tem o dízimo e oferta durante essa semana, deposite no Banco do Brasil, agência 3699, dígito 4, e a conta corrente 6271, dígito 5. Amém, queridos? É assim que nós permanecemos fiéis ao nosso Deus, trazendo os dízimos e ofertas para a manutenção da sua casa. Nós estamos aí em sintonia com o nosso bispo, o bispo Alexandre. Ele pediu que nesses domingos 4 e 11 ainda não tivéssemos reunião presencial. Então, é por isso que estamos aqui ainda e vamos continuar orando, pedir que no próximo domingo estejamos juntos para nos alegrar, glorificar o nosso Deus juntos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que as bênçãos de Deus, que a proteção do Senhor continue sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, durante o início desse ano, veio o meu coração, conversando com Pedro Gabriel, sobre o que nós poderemos trazer para a igreja, contribuir com o estudo bíblico para abençoar a sua vida, a sua família, a igreja. Então, nós esperamos que o Espírito Santo nos fale. Pedro Gabriel está falando aí em seus assuntos que Deus lhe deu, e eu estou falando sobre esse momento incrível, quando nós paramos para meditar que o nosso Deus, poderoso Criador, que está reinando sobre tudo e todos, o universo, os céus e a terra, Ele tem o comando, o controle sobre tudo. Ele criou e Ele dirige todas as coisas. Ele criou a humanidade, Ele vê, Ele sabe, Ele ouve todas as coisas, e Ele tem um plano traçado para o seu povo. E nesse plano Ele chama a mim e a você, Ele nos usa, como Ele usou Israel no passado, como Ele usa a sua igreja até hoje, até que um dia estejamos para sempre com Ele, face a face. Aí vamos ouvir a sua voz, vamos reinar com Ele sobre as nações. Mas o que eu acho incrível é Ele estar presente. Aquilo que está no seu coração, Ele vem, Ele se manifesta, como sempre fez na vida do seu povo, daquele que Ele chama, e Ele realiza a sua obra. Ele nos dá sabedoria, nos dá força, poder. Como hoje pertencemos à Igreja de Cristo, Ele nos chamou, eu e você, 2021, século 21, agora é a nossa vez, é a nossa geração
de ser usado por Deus para levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Essa é a maneira que o Senhor determinou e nós glorificamos ao seu nome. Mas eu falei com vocês desde Adão, desde a criação, quando ele criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, Adão e Eva lá no jardim. Nós falamos sobre Noé, quando todos estavam dominados pelo pecado, Deus decidiu destruir tudo e salva Noé e sua família através daquela arca. Deus presente, dando toda a arquitetura da arca, incrível isso, mandando as chuvas e à medida que as águas subiam, o barco subia também, e assim Noé e sua família foi salva, continuaram as gerações. Falamos sobre a aliança que Deus fez com Abraão, ele seria pai de uma grande multidão, e Abraão disse: como Deus? Eu não tenho filho, não tenho descendência nenhuma. Mas quando Deus está presente, o nosso Deus é o Deus do impossível, e é por isso que nós acreditamos em milagres, que nós temos recebido tantos milagres na nossa vida, porque Deus tem as suas promessas, mas Ele está presente, e Ele realiza milagres, o sobrenatural, aquilo que nós não entendemos e não sabemos. Falamos ainda sobre Jacó, Isaac, Jacó, José, falamos sobre Moisés, que Deus tanto usou, e hoje eu quero falar com você sobre Josué. Josué era esse assistente de Moisés, que estava ali ao seu lado, ouvindo, aprendendo, e quando chegou o dia de Moisés partir, 120 anos de vida, Deus levanta Josué, porque Deus tinha que completar a sua obra, a sua promessa. Ele, através de Moisés, tira Israel da escravidão do Egito, e agora quer introduzi-lo em Canaã, na terra que Deus prometeu. Para isso, ele usa Josué. Incrível, ele poderia simplesmente pegar Israel assim, nas mãos e colocar dentro de Israel, mas não, ele chama Josué, e Josué tem esse ministério lindo, maravilhoso, porém muito difícil, porque ele era um general do exército, guerreiro, ele tinha que sair às batalhas à frente, conforme nós vamos ver aqui, e ele venceu. No final da sua vida, tornou-se um vencedor. Então vamos lá, querido, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, para nós iniciarmos aqui. Vamos encher o nosso coração de alegria com esse exemplo na vida de Josué, lembrando que tudo que Deus mandou Josué fazer, ele cumpriu, porque Deus estava presente, assim como ele fez com todos os homens e mulheres que ele chamou, e também fará comigo e com você. Josué capítulo 1, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler do 1 ao 9, Josué 1, de 1 ao 9. Mas antes vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez por esse momento de estudo bíblico, que a Tua palavra caia no nosso coração e transforme a nossa vida. Possamos entender, Senhor, que pertencemos a Ti, Tu tens um plano na nossa vida, e o Senhor mesmo irá realizar através de cada um de nós. Ajuda-nos a ouvir e Te obedecer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué, prepare-se, Israel vai entrar em Canaã e eu quero usar a tua vida. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei?
Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Veja, queridos, esse é o chamado de Josué. Moisés cumpriu o seu trabalho, um trabalho muito duro, muito difícil, 40 anos conduzindo Israel no deserto, como nós sabemos, como Moisés tinha que viver diante de Deus, como ele tinha que orar, se humilhar, clamar a Deus, lutar, conduzindo mais de 2 milhões de pessoas. Não é fácil. Por que Moisés venceu? Porque o Senhor estava com ele, presente, guiando e dando ordens, falando com ele. Moisés obedeceu, submisso, fez o seu trabalho e chegou ali, esperando agora o seu momento de partir. E Deus, conforme chama Josué aqui, iria continuar a sua obra. Nós vemos aqui no versículo 3 e 4, o Senhor chamando Josué. Vamos lá, meu filho, Moisés descansou, cumpriu o seu trabalho, agora é com você, vamos levar o meu povo Israel desse deserto e introduzir em Canaã. Queridos, Canaã era uma área enorme, composta de muitas cidades. Só Josué, nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, ele lutou com 31 reis, ele lutou espada na mão, cavalo, lutando lá na guerra, e como o Senhor era com ele, Josué, um guerreiro obediente, o Senhor deu vitória, e ele foi conquistando cidade por cidade, e à medida que ele ia penetrando ali em Canaã, ele ia estabelecendo as tribos de Israel. Por que o Senhor fez isso? Por que Deus está tirando a terra das pessoas, dos cidadãos lá de Canaã? Por quê? Porque Canaã se tornou uma terra pecaminosa. O pecado subiu, chegou à presença de Deus, e ele não suportava mais aquele povo. E o nosso Deus é assim, o nosso Deus é justo. Ele nos salva, ele nos ajuda, nos abençoa, e que nós possamos viver uma vida santa, pura diante de Deus, para que as suas promessas continuem na nossa vida. Porque se permitirmos o pecado nos separa do nosso Deus. Então Deus estava tirando Canaã, todas aquelas cidades ali iriam desaparecer, e ele ia colocar o seu povo ali, Israel. É assim que Deus age, e fez isso através de Josué. No versículo 5 ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Veja, queridos, o Senhor, além de chamar Josué, Deus conhecia Josué, porque Josué vivia em obediência, submissão a Moisés, o seu líder. Ele viu tantos milagres que Moisés realizou, subindo ao monte, orando, clamando a Deus. Como Moisés teve forças para suportar cerca de 2 milhões de pessoas, como Moisés orou e Deus deu alimento àquela multidão no deserto, sem recursos nenhum. Então Josué aprendeu sobre tudo isso, viu tudo isso, e Deus está dizendo: Moisés, Josué, eu estou contigo. E você viu, da mesma maneira como eu usei Moisés para conduzir esses 40 anos no deserto, enquanto isso eu estava ensinando a Israel a me temer, a me buscar. Você aprendeu tudo isso. Assim como eu fui com Moisés, tudo que eu fiz, todos os recursos que eu dei a ele, eu vou dar a você também. Onde você colocar os seus pés, você vai conquistar, porque eu estarei contigo. Veja, queridos, quem era Josué, quem era Moisés, eu, você, para chegarmos e conquistarmos na Olinda, o Nordeste, o Brasil. Mas se o Senhor estiver comigo, estiver com você, quando o Senhor está conosco, tudo é possível. Quando o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, acontecem milagres, o sobrenatural, pessoas são salvas, libertas, transformadas. Nós conquistamos, enfrentamos, vencemos tudo em nome de Jesus. Que o Senhor pediu a Josué: eu quero que você me obedeça os meus mandamentos, fale da minha palavra, cuide do meu povo. E Josué fez isso, aceitou aquele chamado de Deus, com muita coragem, com submissão a Deus. Ele enfrentou todo o trabalho que Deus tinha dado para ele e venceu. E no versículo 9, Deus termina dizendo assim: não fui eu que lhe ordenei?
seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, que esta palavra, esse chamado de Deus a Josué, fique para mim e para você. Nós estamos salvos, pertencemos à Igreja de Cristo, servimos a Deus nesse mundo aqui em Olinda, na Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou aqui, mas foi Ele, o dono do universo, o Senhor dos céus e da terra, Ele que enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, levando nossos pecados, a culpa, a condenação, e o Espírito Santo está conosco. É por isso que Ele diz: vá, faça o que eu mandei você fazer, leve o meu Evangelho, abençoe a sua família, abençoe os vizinhos, amigos, não tenha medo do coronavírus, das pestes, das pragas desse mundo, que durante toda a história da humanidade aconteceu isso. Esse é o momento em que o povo de Deus tem que orar, tem que confiar em Deus, buscar a Deus, encontrar forças para enfrentar e vencer esse momento. Faça isso, meu irmão, mantenha-se na presença de Deus, não tenha medo, o Senhor está contigo, lute em frente, você vai vencer conforme Josué venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, queridos, eu quero enfatizar para você, deixar bem claro no seu coração, lembre-se, você nunca está sozinho. O Senhor que te chamou, Ele está presente, assim como Ele esteve presente de geração a geração, desde que Ele criou todas as coisas. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, até estarmos com o Senhor para sempre. Lembre-se, cada dia que você abrir os seus olhos, o Senhor vai estar contigo, e Ele é poderoso para te abençoar, para te ajudar. Josué então ouviu esse chamado, ouviu a voz de Deus, logo colocou-se diante de Deus, dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, eu vou te obedecer. E aí começa o trabalho de Josué. Terminou ali os 40 anos no deserto, agora eles têm que entrar em Canaã. A primeira cidade é Jericó, uma cidade totalmente fortificada, muros fortificados, como nós sabemos. Deus usa Josué, os sacerdotes, os líderes de Israel, o povo, e cantavam, e louvavam, glorificavam a Deus, deram voltas ao invés dos muros, e os muros caíram. Eles entraram, dominaram Jericó. Era Deus quem estava dando as cidades para ele. Eles, por sua força, não teriam condições disso, mas como Deus está presente no seu povo, ele foi enfrentando e vencendo. E essa foi a primeira batalha, entrar em Jericó e vencer. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes existia o Rio Jordão. Assim como Moisés precisou atravessar o Mar Vermelho com Israel, e Deus abriu as águas do Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto. Quando os egípcios entraram, Deus soltou as águas e eles foram ali mortos. Da mesma forma, agora Josué, ele tinha que conquistar Jericó, mas antes ele tinha que atravessar o Rio Jordão. E Deus fez a mesma coisa. Você vê no versículo, no capítulo 3, abra sua Bíblia aí no capítulo 3, de 5, vamos ler aqui até o 10, 3:5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, Josué já estava trabalhando aí: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Os sacerdotes e a arca da aliança que representava Deus, né? Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Está vendo, irmãos? Deus chama Josué, usa Josué e diz: olha, eu vou exaltar você, você vai ver o milagre que eu vou realizar aqui. Para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Deus está dizendo: Josué, chama os sacerdotes com a arca da aliança, manda eles pararem assim perto do rio, no rio. Então Josué disse: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está onde? No meio de vocês, Deus presente, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, girgazeus, amorreus e os jebuseus.
Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês, o rio. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a corrente será represada e as águas formarão uma muralha. Da mesma maneira, como o Senhor abriu o mar vermelho, ele agora usa Josué. Da mesma forma, os sacerdotes entraram levando a arca da aliança, um símbolo da presença de Deus, e quando eles colocaram o pé no rio, colocaram o primeiro pé, as águas começaram a se abrir, e todo Israel atravessou o rio Jordão. Queridos, quem pode fazer isso? Josué, Moisés, eu, você? Não, mas o Senhor faz. Como Ele faz? Através da minha vida e da sua vida. Porque Ele prometeu, Ele tem uma promessa de colocar seu povo lá em Canaã, então Ele vem e realiza o milagre, Ele retira os obstáculos. Assim, meu irmão, esse período difícil que estamos vivendo, na política, na economia, em segurança no país, creia no Senhor, Ele está presente na sua vida, na sua casa, e obedeça, porque você irá vencer em nome de Jesus. Muito bem, então começa aí a batalha. Agora Josué tinha que lutar, o general do exército tinha que ir à frente. Existiam centenas de cidades que compunham Canaã, e Deus queria tirar todo mundo dali. Eles estavam morrendo no pecado, e Deus não se agradou, e Deus ia tirar todo mundo. Aquela terra, uma terra farta, muito rica. Deus ia tirar esse povo e ia colocar o seu povo Israel ali. E é assim que Deus age. Por isso nós temos que dar glória a Deus e nunca agir da nossa vontade. Amém, queridos? Quando chega no capítulo 5, do 13 ao 15, 5 de 13 a 15, diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor, um anjo do Senhor, Miguel, aquele que comanda o exército do Senhor, respondeu: tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Queridos, Deus manda o seu anjo agora, já falou com Josué, já realizou um milagre ali para abrir o rio Jordão, agora manda o comandante do seu exército para falar com ele. Lembrar a Josué que aquela terra onde eles estavam agora era santa, porque Deus estava presente com eles. E Josué ouviu, ele tinha os ouvidos espirituais, ele conhecia Deus. Quantas vezes subiu ao monte com Moisés para orar, para clamar a Deus, e ele simplesmente se curvou ali, adorando ao Senhor. Muito bem, essa foi a batalha de Jericó, quando eles marcharam em volta dos muros, e os muros caíram, conforme eles cantavam, glorificavam a Deus. E a ordem é para que eles invadissem cada cidade e destruíssem tudo. Entenda isso. Muitas pessoas não entendem por que Deus mandava destruir homens, mulheres, crianças, todo mundo, os objetos. Por quê? Porque tudo estava contaminado pelo pecado. Deus não suportava mais aquilo ali. Olhe para o nosso Brasil, olhe para a América do Sul, olhe para a Europa, para as Américas, para a Ásia, para os continentes dominados pelo pecado, pela idolatria. Não é, irmãos? Pela prostituição, imoralidade sexual, o roubo, a corrupção, o ódio, a mentira. Deus não se agrada disso. E a ordem de Deus para Josué é: quando invadir uma cidade, destrua tudo, acabe com tudo, não deixe nada ali, e domine a cidade. O que acontece? Eles venceram, dominaram Jericó, depois foram para a segunda luta, que é Ai. Ai é uma cidade pequena. Os espias voltaram e disseram: Josué, é uma cidade pequena, um exército pequeno, manda aí poucos homens e nós vamos destruir rapidamente a cidade de Ai. Eles foram e foram destruídos, voltaram reclamando: nós fomos envergonhados, o que nós vamos fazer? Josué foi orar: Senhor, o que aconteceu? O Senhor não nos chamou, não mandou que dominássemos,
cada cidade, porque uma cidade tão pequena nos envergonhou. E aí Deus falou que havia pecado ali no meio de Israel. O que Josué faz? Chama família por família, das tribos de Israel, os representantes, e encontraram Acã. Quando foram à guerra contra dominar a cidade de Jericó, Acã estava lá na guerra e viu assim uma quantidade de ouro, uma capa babilônica muito bonita que alguém trouxe do Egito. Algumas coisas ele tirou e levou para sua casa e escondeu na sua casa. A ordem é destruir tudo, queimar tudo, tudo que pertence ao inimigo, tudo que não nos edifica, tudo que contamina a nossa vida, a nossa casa, joga fora. Não deixa ficar na sua vida, na sua casa não, porque o salário do pecado é a morte. Nossos pecados nos separam do nosso Deus, por isso essa derrota. Então Acã foi descoberto. Acã com toda a sua família, com tudo que tinha, foram à morte ali. Deus os puniu ali. Muito bem, voltaram a Ai e destruíram Ai e venceram aquela batalha. No capítulo 12, vamos aprender aqui. Eu não vou ler isso tudo aqui não, sabe? Porque olha, aqui são o nome das cidades dos reis que Josué lutou, enfrentou e venceu. Aqui dá um resumo no total, capítulo 12, abre aí, capítulo 12, do versículo 7 em diante, versículo 12, versículo 7. Está aqui o nome de, pelo menos, no finalzinho do capítulo 24, olha o capítulo 24, e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Queridos, pensa isso aí. Você pode ler em casa com calma o capítulo 12, tá? A lista dos reis derrotados. 31 reis. Pense aí, Josué teve um chamado para introduzir Israel, o povo de Deus, em Canaã. Antes de atravessar o Rio Jordão, ele já deixou 2,5 tribos aqui, antes do rio, antes de atravessar o rio, 2,5 tribos ficaram. E à medida que ele ia avançando, conquistando cidades, ele ia colocando ali as tribos de Israel, que eram 12, até que estabeleceu todo Israel ali em Canaã, a terra prometida, terra de riqueza, de fartura, conforme Deus prometeu. Josué lutou e venceu 31 reis. Você está pensando que ele chegou, conduziu o povo, né? Aquela terra farta? Ele não teve nem aquele trabalho que Moisés teve, porque no deserto não tinha nada, só mesmo milagre. Deus mandou o maná, todos os dias ele comia, mandava aquelas aves, eles comiam, né? Mas quando entrou em Canaã, não estava fartura, uvas, cereais, comida à vontade, e levaram o gado cresceu, enfim, cresceram, ficaram ricos, prosperaram, se estabeleceram naquelas cidades. Mas, queridos, para Josué não foi tão simples assim não. O seu chamado foi um chamado tremendo, mas o chamado de um comandante do exército, de um guerreiro. Ele ia à frente do exército, mandava espiar a cidade e tal, que ia enfrentar o rei, e ele tinha que entrar naquela cidade com o cavalo, com espada, com o seu exército, lutar, vencer, destruir tudo, queimar tudo, acabar com tudo, porque Deus não queria que ficasse nada. Queridos, 31 cidades, trabalho, muito esforço. Josué realmente foi um guerreiro, um lutador. Ele nunca desistiu, nunca desanimou, sempre fiel a Deus, com seu irmão Caleb. Eles eram muito unidos e fiéis a Deus, com os líderes de Israel fiéis a Deus, que se alegravam em ver cada vitória que Josué conquistava. Queridos, isso fica um exemplo para nós hoje, que fomos salvos pela graça de Deus, pela bondade, a misericórdia. Nós não fizemos nada, né? Jesus simplesmente veio ao nosso encontro, nos chamou, pagou o preço, o sacrifício na cruz, e Ele nos chamou, né? Venha Mendonça, venha Milo, venha Carlos. Ele foi nos chamando, né? Kátia, Melânia, Cordeiro, Gustavo, Pedro, venha Berg. Ele foi chamando um por um, Ele nos chamou, e nós estamos seguindo. Só que Ele nos deixou uma ordem de levar o Evangelho, de orar pelas pessoas, abençoar as pessoas, curar os doentes, libertar os oprimidos. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho fácil? Não, é difícil, mas o Espírito Santo está conosco,
e Ele nos ajude. Quantas vezes nós ficamos reclamando, né? Se a gente tem uma gripe, reclama. Se está muito sol, está reclamando. Se está chovendo, está reclamando. O dinheiro está pouco, reclama. Está muito, quer mais, reclama. Quantas vezes nós somos infiéis a Deus, não atendemos, não respondemos o seu chamado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a guardar um exemplo como esse de Josué. O seu chamado foi um chamado para lutar, batalhar, espada na mão, lutando, o sangue caindo lá e Deus dando vitória, estando presente. E ele venceu. O seu trabalho foi lutar contra esses 31 reis, conquistar essas 31 cidades, foi o que ele fez, porque esse foi o chamado de Deus para ele, assim como Deus tem um chamado para a minha vida e para a sua também. Que o Senhor nos ajude a obedecer. Muito bem, queridos, em tudo isso nós vemos o Senhor presente na vida de Josué. Eu fiquei imaginando ele saindo da sua casa, saindo com o exército, se preparando como guerreiro, mas ele tinha que lutar. Muita habilidade, apesar da sua habilidade. Quantos soldados morreram ali do povo de Israel? Mas Deus preservou a vida de Josué, Ele chamou Josué, estava presente com ele. Eu quero que você conquiste essas cidades, eu quero que você conquiste essa terra, porque essa terra é para o meu povo. E Deus estava presente com ele, ajudando, dando sabedoria, destreza, e ele enfrentou e lutou. Eu não sei, queridos, sobre o seu chamado, sobre a dificuldade, a luta que você enfrenta para obedecer a Deus. Mas lembre-se, o Senhor que te chamou, Ele está presente contigo e Ele vai te dar os recursos que você precisa, força, coragem, sabedoria para enfrentar, vencer como Josué venceu. Muito bem, queridos. Já falei sobre a medida que Josué lutava, vencia os reis e as cidades, ele ia organizando as tribos de Israel. Veja, um estrategista, um guerreiro, temente a Deus, obediente, forte, lutando, vencendo e ao mesmo tempo organizando. Ele tinha essa sabedoria de organizar as tribos de Israel. O Senhor nos usa de várias maneiras. Amém, queridos? Mas não apenas nesse trabalho de conquista, esse trabalho geográfico, de estabelecer as 12 tribos de Israel em Canaã, conforme Deus decidiu no seu coração e chamou Josué para isso, mas ele era um homem temente a Deus. Lembre-se que nesses anos antes com Moisés, conforme eu comentei aqui, Josué era um homem simples, um homem temente a Deus. Ele queria estar aos pés de Moisés, aprendendo, ouvindo. Ele queria estar na tenda ali, participando do culto de adoração a Deus. Ele estava entre os sacerdotes, Eleazar, e era seu companheiro também. Ele estava servindo a Deus, ele conhecia Deus, ele amava a palavra de Deus. E já trabalhando no finalzinho da sua vida, abra sua Bíblia no capítulo 24, do 14 ao 27. Eu quero ler esse texto aqui. Lá estão as 12 tribos de Israel estabelecidas em Canaã, todo mundo na sua terra, trabalhando, o gado crescendo, a agricultura, e estavam prósperos, ricos. Mas Deus queria que eles também guardassem no coração o temor a Deus, guardassem a palavra de Deus. Então ele faz uma aliança, reúne todo Israel, agradece a Deus, porque Deus cumpriu a sua promessa de tirar Israel da escravidão do Egito e colocar em Canaã, a terra prometida. Mas agora ele lembra que, para que eles não se esqueçam de que foi o Senhor que fez tudo isso. E no capítulo 24, eu quero ler com você, de 14 a 27. Olha aqui, a atitude de Josué, um homem de Deus. Josué 24, 14. Agora, está tudo bem aí na sua terra, tudo bem. Agora, temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Joga fora os deuses, aquilo lá do Egito, acabou, joga fora. Sirva a Deus. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir.
se aos deuses que seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí Josué diz assim: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de servidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Israel disse: não, Josué, nós vamos servir a Deus também. Aí Josué disse: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Portanto, queridos, veja, quando Deus prepara um homem, quando Deus chama um homem, veja que a vida de Josué agora estava tranquila. Ele estabeleceu Israel, as 12 tribos de Israel na sua terra. Ele mesmo tinha a sua terra, a sua fazenda, vivia tranquilo. Mas, e os 40 anos do deserto? Ele sofreu, que ele passou momentos tão difíceis, mas ele venceu, permaneceu firme, porque ele sempre confiou no Senhor. Daqueles que saíram do Egito, só ele e Josué entraram em Canaã. Os outros morreram no deserto, porque o seu coração continuava preso aos deuses, aos ídolos, aos costumes, aos maus hábitos do Egito. Morreram no deserto. Josué e Caleb atravessaram o deserto, entraram em Canaã, porque conheciam a Deus, temiam a Deus, e agora estavam fazendo uma aliança com Israel. Não adianta vocês estarem aqui desfrutando de toda essa fartura que Deus dá para vocês, se vocês não temerem a Deus, se vocês continuarem a servir aos deuses antigos, vivendo da maneira como os egípcios vivem, pecando, Deus também destruirá vocês. Como nós sabemos, Israel sempre foi uma nação rebelde e por tantas vezes foram destruídos por causa dos seus pecados. Para terminar, queridos, aí no capítulo 24, de 28, diz assim: depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. Passando algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que tinham recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Agora ouça isso aqui, versículo 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Queridos, olha aqui que coisa maravilhosa. Deus chama Josué porque sabia que era um homem temente a ele e dá um trabalho, ele realiza durante a sua vida, e não apenas o seu trabalho, mas ele leva Israel a temer a Deus, adorar a Deus, a honrar a Deus. E depois da sua morte, Israel continuou servindo a Deus, e todos os líderes que aprenderam com Josué continuaram servindo a Deus também. Claro que depois eles pecaram, aí vieram os juízes, depois veio a monarquia, o rei Saul, o rei Davi, que nós vamos falar mais à frente. Mas cerca de 200 anos após a morte de Josué, Israel continuou temendo a Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus. Por causa do exemplo, do ensino que Josué, da submissão a Deus, que Josué deixou como exemplo para Israel. Queridos, essa é a nossa aula de hoje sobre Josué,
esse querido irmão aqui, né? Tão amado, que recebeu o chamado de Deus e cumpriu, assim como eu e você recebeu também aqui. Então, queridos, fiquem com essa lição, lembrando que tudo isso vem do nosso Deus. Nem Moisés, nem Josué, nem eu, nem você. O nosso valor é porque o amor de Deus está no nosso coração, o Espírito Santo está conosco e Ele nos ajuda. Aquilo que Ele deu para você fazer, os dons espirituais, o seu trabalho, o cuidado com a nossa família, com nossos irmãos, familiares, vizinhos, amigos, com a igreja. Sejamos submissos ao Senhor. Vamos viver uma vida humilde diante de Deus, diante da igreja, diante desse mundo, porque tudo pertence ao Senhor. A minha vida e a sua, o Senhor vai usar, o Espírito Santo vai usar, para que possamos abençoar outras pessoas, assim como Ele fez com Josué, como Ele tem feito até hoje na vida do seu povo. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que todos nós possamos obedecer ao chamado de Deus na nossa vida, sabendo que Ele estará presente e Ele é quem nos usará. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta palavra, por esse exemplo de Josué, mais esse exemplo da Tua palavra, que nos ajuda, Senhor, e acima de tudo, saber que Tu sempre estás presente com o Teu povo, tanto para nos abençoar como para nos usar e realizar aquilo que está em Teu coração. Eu te peço que abençoe a Igreja Cristã Nova Vida, aqui em Olinda, toda a igreja em Olinda, toda a igreja no Brasil, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a nos humilhar diante de Ti, a honrar, a glorificar o Teu nome em tudo e realizar a Tua vontade, Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação, o poder do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe rica e abundantemente.